caro devoto, cara devota de Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face. É com muito prazer e satisfação que nós falamos um pouco da vida dessa nossa padroeira. Eu me chamo Robson Cardoso, sou seminarista do 4º ano de Teologia da Diocese de Bacabal e o nosso seminário, Dom Pascasio, se encontra justamente na área paroquial daqui da paróquia de Santa Teresinha. Falando desta nossa padroeira, esta santa francesa do final do século XIX, que se chamava Maria Teresa Francisca Martin. Ela nasceu, como disse anteriormente, na França, na cidade de Alençon, no ano de 1873. Ela foi a 9ª e a última filha do casal Luiz e Zélia Martin, ambos canonizados pelo Papa Francisco, conhecidos como os pais de Santa Teresinha. Ela teve outras 3 irmãs carmelitas, que entraram no Carmelo, como ela também entrou, e mais uma irmã, também monja, mas não do Carmelo, monja chamada Visitandina. Teresa teve 4 irmãs com ela, freiras. Alguns outros irmãos de Teresa morreram ainda pequenos, por isso que ela é a 9ª e a última filha. Ela entrou para o Carmelo de Lisieux com a idade de 15 anos, algo muito extraordinário para a época, e faleceu no ano de 1897, depois de uma longa doença, uma tuberculose, com a idade apenas de 24 anos. Durante a sua vida, Teresa sempre nutriu um desejo de santidade muito grande. Ela dizia assim: eu gostaria de ser santa, mas tendo em vista tantos outros santos muito maiores, eu me sinto muito incapaz disso daqui, para ver o desejo que ela tinha de santidade. Só que ela levou muito a sério o caminho de perfeição que a fundadora do Carmelo Descalço, do qual ela fez parte, Santa Teresa de Ávila, também conhecida como Santa Teresa de Jesus, ela escreveu a regra das carmelitas e Santa Teresinha levou muito a sério essa regra. Porém, ela revelou ao mundo que a perfeição e a santidade podem estar não tanto nas coisas extraordinárias, mas principalmente nas pequenas coisas, nos pequenos gestos e obrigações do dia a dia que fazemos por amor. Por exemplo, no Carmelo, as carmelitas fazem muitas atividades, as atividades rotineiras do dia a dia, as atividades domésticas. Então Teresinha fazia tudo, desde o varrer a cela, que é o quarto onde as carmelitas dormem, onde elas moram, o refeitório, até mesmo colocar uma flor na capela ou ajeitar para a missa, tudo era feito com amor, por amor a Jesus. Por isso, ela desenvolveu essa nova forma de santidade, a santidade das pequenas coisas. Ela dizia que nós deveríamos nos entregar com todo o nosso ser ao amor. Justamente o amor foi a palavra-chave da vida de Teresinha. Quando ela querendo ser santa, querendo dar a vida toda a Deus, ela pensava: eu gostaria de ser padre, eu gostaria de ser missionário, eu gostaria de ser tudo na igreja. Mas ela entendeu: na igreja, a minha mãe, eu já sei que a minha vocação é o amor. Por isso que ela colocava amor em todas as pequenas coisas, em todos os pequenos gestos que ela fazia, porque ela entendia que isso era fazer a vontade de Deus. E outra coisa da vida de Carmelita, de Teresinha de Jesus, era o zelo que ela tinha pela salvação das almas. A salvação, que ela dizia, a salvação das almas devora o meu coração. Então Teresinha pensava muito em todas as pessoas do mundo que ela poderia salvar com o seu estar no Carmelo, o seu jeito de ser carmelita. Teresinha é considerada a padroeira das missões, mas ela nunca saiu do seu Carmelo de Lisieux, na França. Mas por que ela atingia o mundo todo? Com o seu modo de rezar, o seu modo de oferecer-se a Deus pelos missionários em especial e pelos padres. Porque ela sabia que ela não podia ir, mas eles podiam ir. Então ela se tornou padroeira das missões nesse sentido. Como disse anteriormente, ela morreu com a idade de 24 anos e após uma vida muito frutuosa no seu convento, no seu Carmelo, ela, depois da sua morte, muitas histórias das pessoas, de fiéis, começaram a falar até de milagres que Santa Teresinha começou a realizar depois de morta. Eles explicavam que viam, por exemplo, uma jovem monja ajudando em suas necessidades, principalmente nos momentos de doença.
E devemos lembrar que logo após a morte de Teresinha, 15 anos mais ou menos, desencadeou a Primeira Grande Guerra Mundial. E quantos não foram os relatos de soldados e pessoas que falavam dessa pequena freira, dessa pequena monja que ajudava justamente nessas situações de guerra. Em 1923 ela foi beatificada, atraindo devotos de todo o mundo. E em 1925, 2 anos depois, ela foi canonizada. O que quer dizer ser canonizada? Ser escrita no livro dos santos oficiais da Igreja. E quem a canonizou foi o Papa Pio XI, em Roma. Já em 1927, 2 anos depois da sua canonização, ela foi declarada padroeira das missões. Em 1944, padroeira da França. Seus pais, Zélia e Luís, também foram canonizados, como disse anteriormente, e proclamados santos pelo Papa Francisco. É válido ressaltar também que Teresinha, ela é doutora da Igreja, e isso foi declarado pelo Papa São João Paulo II. Por quê? Por causa da sua maneira de viver, que é uma forma de ver o Evangelho chamada a infância espiritual. Porque ela acreditava e ela pregava e vivia justamente isso daqui, que através do amor ela desenvolvia uma infância como se fosse um pequeno caminho, ela usou assim, uma pequena via para se chegar à santidade. O que consiste essa pequena via? Consiste na confiança extrema em Deus. Num Deus que é Pai. Teresinha teve na sua vida um relacionamento muito profundo com São Luís Martin. Portanto, ela via nele a figura do próprio Deus e via em Deus a figura do próprio Pai, desse Pai que era amoroso, zeloso, cuidadoso e principalmente misericordioso. São Luís Martin, com o seu jeito de ser pai, levou Teresinha a olhar a Deus como esse pai completamente amoroso, um pai que ama nas pequenas coisas, nos pormenores. Por isso ela pôde confiar e se lançar sem reservas nos braços daquele que ela dizia que é como se fosse um elevador, que ela tirava da terra e levava justamente às alturas da graça. Esse é Deus para Teresinha. Esse relacionamento de filha gerou um transbordar de caridade, generosidade e gratuidade por parte dela, que desembocou justamente na vida das irmãs religiosas. Teresinha, na sua vida de Carmelo, ela desenvolveu uma tal humildade de amor pelas irmãs, que a irmã que ela menos gostava era aquela que ela mais amava. Porque é importante ressaltar que nosso Senhor não nos convida a gostarmos uns dos outros. Ele convida a nos amarmos uns aos outros e muito mais, amar os nossos inimigos, que é justamente a pessoa mais difícil da gente gostar. Então nós somos convidados a amar. E amar não é só um sentimento, a gente ama com os braços, com as pernas, é fazendo atos de amor, atos de caridade. Então Teresinha tem 4 pontos importantes que nós gostaríamos de ressaltar justamente nesse momento que nós falamos dela e que nós nos aproximamos do seu festejo, da sua festa litúrgica. Primeiro, ela dizia, ficar pequeno é reconhecer o próprio nada, tudo esperar de Deus. Isso aqui era o tema da humildade que Teresinha trabalhava na sua vida e que ela nos convida a vivermos também. Ela dizia, tudo esperar de Deus, não se afligir com as nossas faltas, porque as criancinhas, se caem muitas vezes por serem pequeninas, pouco se machucam. De fato, as crianças quando caem, logo se levantam e saem correndo. Era isso que ela queria que nós fizéssemos, que nós façamos realmente quando nós caímos no pecado, quando nós cairmos no erro, logo nos levantarmos, procurar a confissão e irmos novamente no caminho de santidade. Ela dizia, faço como as crianças que não sabem ler, digo a Deus simplesmente o que desejo dizer, sem palavras bonitas, e Ele me compreende. É o convite que ela faz das orações simples. Não precisamos fazer grandes discursos para falar com Deus, mas de coração para coração. Ocupemos o último lugar, ela dizia, porque se a gente ocupa o último lugar, ninguém vai brigar por ele, porque ninguém quer o último lugar. Mas é justamente o último lugar, o lugar da humildade, aquele que Deus mais olha. Lembremos de Maria, que diz, Deus olhou, não foi para a grandeza de ser a mãe de Deus, de levar Jesus no ventre, mas pela humildade que ela tinha de viver por Deus. Teresinha do Menino Jesus dizia, os humildes e os pequenos se encontram nos braços de Deus
conscientes de sua fragilidade e confiantes até a ousadia na bondade do Pai. Com os pequeninos, ela dizia, o demônio não pode fazer nada, porque a arma do demônio contra a alma, contra alguém que quer ser santo, sabem qual é? O orgulho, o desejo de ser grande, por isso que ele pega. Quem não tem esse desejo é humilde e ele não pode fazer nada. O segundo ponto que Teresinha falava justamente era dessa confiança extrema em Deus. Ela dizia, nunca é demais confiar em Deus, que é tão poderoso, mas ao mesmo tempo tão misericordioso. Teresinha tinha essa alegria de saber que ao mesmo tempo que era tão pequena, ela diante de Deus era tão grande, porque confiava nesse seu amor que engrandece as criaturas. Como é grande o poder da oração, ela dizia, nós poderíamos compará-la a uma rainha que tem sempre entrada franca junto do rei e consegue tudo o que quer, tudo o que pede. Lembremos da história da rainha Esther, por exemplo, que vai se apresentar ao rei Assuero, então pede a ele uma coisa simples e ele prontamente concede a ela o pedido. Teresinha diz que a oração é isso daqui. Tudo o que nós quisermos, podemos conseguir no coração de Deus através da oração. Com palavras simples. Ainda no tema da confiança, Teresinha dizia, Jesus não exige grandes obras, apenas confiança e gratidão. Agradecermos o amor dele, agradecermos por ser ele quem é e por nos amar da forma que nós somos, mesmo nos querendo diferentes e melhores. Nossa confiança, ela continua dizendo, é combatida muito fortemente pelo inferno, porque ela é a vida e a nossa salvação. A obstinação de Satanás é que operemos a obstinação da nossa confiança. Nós devemos combater o que ele deseja com a confiança em Deus. Cada pecado é confiar que Deus nos perdoa. Por isso que São Paulo dizia, onde o pecado foi grande, a graça foi muito maior. E por isso nós seremos salvos. Teresinha dizia, o que agrada minha alma, agrada ao bom Deus. Que é justamente o que? Ver o amor que tenho, a minha pequenez e a minha pobreza. É a minha esperança cega em sua misericórdia. Isso é agradar a Deus, nosso reconhecimento de tudo que Ele é. Ela continua ainda falando da confiança, dizendo que nós corremos na vida do amor, nós não devemos pensar no que há de acontecer de doloroso no futuro. Seria faltar a confiança. É como meter-se a criar, a ser criadores. Nós não precisamos nos preocupar com o futuro. Nós precisamos nos preocupar apenas com o nosso presente e em fazer a vontade de Deus e nos confiarmos a Ele cegamente, como ela dizia. O terceiro ponto que Teresinha nos convida a viver é o abandono, que é praticamente igual à confiança. Quem confia se abandona. Ela dizia assim, eu sou a bolinha do menino Jesus, que ele faça de mim o que quiser. Brinque à vontade com sua bolinha. Se me quiser atirar num canto abandonada, serei feliz, contanto que ele o queira. Vejam, uma criança, quando brinca com o brinquedo, ela faz tudo com o brinquedo. Por isso que Teresinha dizia que ela queria ser essa bola do menino Jesus, que ele poderia brincar à vontade, contanto que fosse fazê-lo feliz. Ela dizia, nada me amedronta ter que sofrer por vós, ó Jesus. Eu escolho tudo o que vós quereis. Isso é um abandonar-se ao amor de Deus, abandonar-se à misericórdia dele, aos seus cuidados. Às vezes custa a nossa fraqueza dar a nosso Senhor aquilo que Ele pede. De fato, muitas vezes nós dizemos a Deus, cuida dessa situação, mas a gente fica por trás, preocupados e tudo. É como se nós dessemos uma bolsa e ficássemos agarrados à alça, não confiando que Deus pode fazer tudo. Então Teresinha fala que é porque custa, é meritório, é precioso o nosso sacrifício. Por isso que ela convida a fazermos esse sacrifício de abandonar a nossa vontade, o nosso pensamento em Deus. O que importa o sucesso, ela pergunta. O que Deus nos pede é não nos determos diante do cansaço da luta. Não importa se a gente vai conseguir, o que importa é a gente tentar, sempre. Um dia eu escutei falar que o céu é daqueles que tentam, nem sempre é daqueles que conseguem, porque conseguir o céu é uma graça que Deus vai conceder àqueles que Ele perseverar. Ele mesmo diz, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ele não diz quem conseguir chegar lá, Ele diz quem perseverar. Isso Teresinha nos convida. E ainda falando do abandono, o último ponto que ela fala, ela diz,
Experimentamos grande paz em sermos absolutamente pobres, em contar só com Deus, em nos abandonarmos ao seu amor. Esse é o convite que ela faz quando fala de abandono. Mas a gente não pode abandonar a nossa vida se não for por amor a Jesus, confiando no grande amor que Ele tem por nós. Por isso ela dizia: o Senhor não precisa das nossas obras, e sim do nosso amor, o nosso estar com Ele, o nosso querer ser de Jesus. É isso que mais agrada a Ele. O sofrimento que ela dizia, que isso aqui é algo que vai chegar a todos nós, a criança, ao adolescente, ao jovem, ao idoso, ao adulto, ao casado, ao solteiro. O sofrimento toca a nossa porta. Pode ser grande ou pode ser pequeno, mas ela diz que nós não devemos perder a oportunidade de unir o nosso sofrimento ao amor, porque ela diz que a única coisa que parece desejável no momento, num vale de lágrimas, no sofrimento, se a gente não pode fazer muita coisa, vamos unir o sofrimento, como dizia São Paulo: eu uno o que falta às tribulações de Cristo. Ainda falando do amor a Jesus, Teresinha dizia assim: não creiais que possa amar sem sofrer muito. Quando se sofre devidamente, o amor aumenta. Ela faz, é como se fosse uma balança. Veja, qual a maior prova de amor que nós temos? Jesus na cruz. Jesus que deu a vida por nós. Uma prova de amor também do dia a dia da nossa mãe. Quanto sofrimento na hora do parto, quanto sofrimento para cuidar de nós, mas parece que quanto mais sofre, mais nos ama. Isso Teresinha atestava. Ela dizia: apenas me levanto, penso logo nas contrariedades e trabalhos que me esperam, e fico cheia de alegria e de coragem, meditando nas venturosas ocasiões que terei de dar provas do meu amor a Jesus. Quanto mais difícil, mais amor, ela dizia. Amemos a Jesus a ponto de sofrermos tudo o que Ele quiser, mesmo a aridez e a frieza aparentes. É sublime o amor a Ele, sem gozos da doçura desse amor. É um martírio. Pois bem, morramos mártires. Existem dois tipos de martírio: martírio de sangue, que é quando a gente dá a vida na morte, mas o martírio branco, que é o martírio do dia a dia, do fazer aquilo que me é pedido sem eu querer, de amar aquela pessoa que eu não gosto, de cumprir o meu dever da melhor forma por amor a Deus. Enfim, terminando, ela diz assim: amar aos pés da cruz é mais belo e heróico do que amar nos esplendores do Tabor, onde o Cristo se mostrou glorioso. Aos pés da cruz a gente entende o amor maior. É ali que se prova o verdadeiro amor. Então, nesse período que nós nos preparamos, caro devoto, cara devota de Santa Teresinha, para vivenciarmos novamente a festa litúrgica dessa santinha que morreu 24 anos, uma jovem, mas que alcançou as grandes alturas dos grandes santos, que ela olhava e se achava tão pequena, ela nos convida a fazermos este caminho da pequena via, na humildade, na confiança, no abandono e no amor a Jesus. Então façamos este caminhar, façamos passo a passo. E se cairmos, fazer como as crianças, levantemos e continuemos. O que importa para Deus é o nosso querer ser dele. Se conseguiremos ou não, isso fica por conta da sua misericórdia. Portanto, Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós.